Bom, vamos para essa questãozinha aqui, irada, que vai combinar alguns conceitos da matemática, beleza? Ó, a questão fala o seguinte, para n maior do que 1, a gente considera esse polinômio aqui, dado por isso daqui, beleza? E ele quer saber quais são as raízes do polinômio. Cara, essa questão é bem profunda, ela é bem maneira. Ela vai envolver soma de PG finita e números complexos. Por quê? Porque primeiro, cara, para a gente mexer com raízes de polinômio, o mais comum é a gente mexer com os números complexos. Porque, de acordo com o que a gente viu em aula, o que acontece com os números complexos? Qual que é a vantagem de usá-los quando a gente fala de raízes de polinômio? Porque o teorema fundamental da álgebra, ele garante uma coisa pra gente, que se existe um polinômio de grau n, esse cara vai ter n raízes complexas. Algumas podem ser reais, algumas podem não ser, beleza? Ou pode não ter nenhuma raiz real. Então, por exemplo, a gente viu alguns casos. Né? Por exemplo, a gente tinha a equação x à quarta menos 1 igual a 0. Aí o cara chega para mim e fala, x quarta igual a 1, x é igual a mais ou menos a raiz quarta de 1. Beleza, essas são as raízes, mais ou menos 1. E beleza, são duas das raízes, só que você ainda tem duas outras raízes complexas que você não consegue achar por esses métodos. E como é que a gente faz para achar raízes de números complexos mesmo? A gente usa a radiciação de números complexos. É a segunda lei de De Moivre. Fala o seguinte, cara, a raiz enésima de um número complexo é dada pela raiz enésima do seu módulo, que é a distância desse número complexo até a origem, vezes o cosseno do argumento desse cara mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros, beleza? Dividido por n. Tá, deixa eu só jogar aqui pro lado que não vai caber, né? Vou jogar isso aqui pra cá. Show. Isso aqui jogar pra cá. Beleza. Mais a parte imaginária, mais i vezes o seno de θ mais 2kπ sobre n. Essa é uma das formas de escrever. Você poderia utilizar, por exemplo, a notação de Euler para escrever isso daqui. É verdade, poderia. Então você poderia dizer que a raiz enésima de z é a raiz enésima do seu módulo vezes e elevado a i vezes o argumento. Só quem que é o argumento aqui? É θ mais 2kπ sobre n. Beleza, só estou escrevendo isso aqui porque a gente vai precisar usar essa notação aqui de Euler, ela é bem importante, bem comum. Show de bola. Qual que é a ideia aqui, cara? A ideia aqui é a gente escrever esse 1 aqui como sendo um número complexo. A gente fez isso e tal, aí a gente escreveu o número 1 é um cara que tem um módulo igual a 1, a distância dele até a origem, e tem um argumento 0. Então, a gente chega à conclusão que as raízes desse polinômio são espaçadas aqui nessa circunferência complexa de ângulos de 90 graus, beleza? E quando tu faz 2kπ aqui sobre 4, que é a raiz quarta, vai ficar π sobre 2 de distância. Então, por exemplo, você vai ter essa primeira raiz aqui sendo 1, beleza? Aí você vai ter que andar 90 graus. O que é andar 90 graus a partir do 1? A gente já discutiu isso. É chegar no i. Ah, é verdade. E depois, eu vou chegar no menos 1. Sim, é uma das raízes que a gente encontrou. E depois, no menos i. Ah, é verdade. Pô, i elevado à quarta dá 1. E menos i elevado à quarta também dá 1. Então, beleza. Então, a gente concluiu que quando a gente tem números complexos, ou melhor, quando a gente tem polinômios e vai tirar suas raízes complexas, ou seja, ver realmente todas as suas raízes, a gente percebe que elas sempre estão dispostas em polígonos regulares, beleza? E esses polígonos regulares, eles são sempre espaçados do número do grau desse polinômio. Então, por exemplo, o polinômio de grau 4 vai dividir essa circunferência em 4 partes iguais. Um polinômio de grau n vai dividir essa circunferência em n lados iguais. Beleza? Então, a gente relembrou aqui algumas coisas importantes. Eu vou manter aqui a única coisa aqui sendo a segunda fórmula de De Moivre. Beleza? Essa aqui a gente vai usar legal aqui daqui a pouco. Tá de bola? Então, vamos lá. Vamos pensar nisso daqui, cara. Eu tenho um polinômio. Ele é um pouquinho complicado. Eu vou ter que escrever alguns termos dele aqui para talvez você visualizar melhor. O que é esse meu polinômio de x aqui? Ó, vamos ver o primeiro termo, quando k igual a 0. Pô, quando k igual a 0, eu vou ter x elevado a 0, eu vou ter 1. Isso daqui é um somatório, 1 mais. Ó, para k igual a 1, eu vou ter x ao quadrado. Para k igual a 2, eu vou ter x à quarta. Para k igual a 3, eu vou ter x à sexta. E assim sucessivamente.
até o momento que eu chegar e jogar o cavaleiro no quanto? N-1. Então vai ficar um cara aqui 2 que multiplica N-1. Ou 2N-2. Aí tu fala, pô, Lucas, beleza, a gente resolveu aquela x à quarta menos 1 igual a 0. Show de bola. Mas, cara, aqui eu tenho vários caras aqui, né? Eu tenho vários caras aqui. Só que a gente pode tratar isso daqui como se fosse uma progressão geométrica. Você concorda comigo? Que, ó, daqui para cá, eu tive que multiplicar por quanto? Pô, eu tive que multiplicar por x ao quadrado. X ao quadrado. E daqui para cá? Por x ao quadrado. E daqui para cá? Por x ao quadrado também. Então você percebe que isso vai se repetindo ao longo desse cara. Então, assim, como que eu posso achar a soma de termos finitos de uma PG? Bom, vamos discutir isso daqui longe desse exercício. Opa, aqui é outro exercício. Né? Vamos discutir aqui um pouco longe desse exercício e vamos chegar nessa ideia. Imagina que eu tenho uma sequência de números, seja uma PG, e eu quero saber a soma dela. Então eu vou escrever a soma dos n termos de uma PG. O primeiro termo da minha PG é o A1. O segundo termo da minha PG, por definição, é o A1 vezes Q. Na verdade, os termos são sempre o anterior multiplicado por uma razão. Ou, se você quiser relembrar a fórmula geral é o A1 vezes Q elevado a n menos 1. Beleza. Então, aqui, o meu próximo termo vai ser o A2 vezes, ou melhor, o A1 vezes Q ao quadrado. Aí depois A1 vezes Q ao cubo. E assim sucessivamente até o A1 vezes Q elevado a n menos 1, que é o meu enésimo termo. Show de bola? Aí, cara, o que eu vou fazer aqui, né? Isso aqui é uma estratégia que é bem comum usar assim em somas bem grandes. Que é o seguinte, eu vou pegar essa equação de cima e vou multiplicá-la por quê? Vou multiplicá-la pela razão. E o que vai dar isso daqui? Aqui embaixo eu vou ficar com Sn vezes Q. E isso daqui vai ser igual ao quê? Bom, esse A1 ele vai virar A1 vezes Q. Beleza. Esse A1 vezes Q vai ficar A1 vezes Q ao quadrado. Esse A1Q quadrado vai ficar A1Q ao cubo. E assim sucessivamente. Aqui eu vou ter o A1Q à quarta e tal. Beleza. Então A1Q à quarta. E eu vou somar. Aqui dentro desses três pontinhos, você concorda que tem o antecessor desse cara, que é o A1 que multiplica Q n-2. Só que quando eu multiplico por Q, esse cara volta a aparecer. Então vai ficar A1 vezes Q elevado a n-1. E vai ter um outro termo depois desse cara, que é a multiplicação desse cara por Q. Então vai ficar A1 vezes Q elevado a n. Aí, cara, agora o que eu vou fazer? Eu vou subtrair as duas equações. Simples assim. Eu vou subtrair uma da outra. Qual de qual, Lucas? Tanto faz, tá? Tanto faz. Eu vou subtrair essa dessa, tá? Só indicando aqui, pra gente depois não se perder nos sinais. Então, subtraindo essa dessa, o que acontece? Olha só. Esse A1Q, ele morre. O A1Q quadrado também. O Q ao cubo também. O Q à quarta vai morrer aqui dentro. Esse A1Q elevado a n-1 vai morrer com esse. Então, no fim das contas, cara, quem que sobrou aqui? Pô, sobrou esse cara aqui, o A1, e sobrou o A1 vezes Q elevado a n. Tá? Então vamos lá. Subtraindo uma equação da outra, subtraindo o lado esquerdo primeiro. Sn vezes Q. Tá? Sn vezes Q menos Sn é igual a quanto? É igual a 1 vezes Q elevado a n menos A1. Então calma aí, vamos só regular essa continha aqui. Pô, aqui eu vou colocar um A1 em evidência, beleza? E aqui eu vou colocar o Sn em evidência. Aí vai ficar Sn que multiplica Q menos 1 é igual a A1 que multiplica Q elevado a n menos 1. Ou seja, a soma dos n primeiros termos de uma PG de razão Q e termo inicial A1 é dado por A1 Q n menos 1 dividido por Q menos 1. Essa fórmula aqui ela já não é tão conhecida. As pessoas geralmente trabalham em PGs infinitas, desculpa. E, assim, geralmente realmente tem mais aplicações, as PGs infinitas. Elas são usadas muitas vezes e tem vários resultados interessantes. Mas a gente pode chegar nessa fórmula estudando essa fórmula daqui. Como, Lucas? Fácil. Como é que era a soma de uma PG infinita
Cara, a soma de uma PG infinita, primeiro, tinha a coisa mais importante. Esse primeiro termo aqui, ele tinha que ser 1, beleza? E a razão, não necessariamente precisaria ser 1, beleza? Mas ele tinha que ser maior do que 0, beleza? Então, assim, vamos supor que aqui fosse 1, aqui fosse meio, aqui fosse 1/4, aqui fosse 1/8. O que está acontecendo com essa PG, cara? Essa PG ela tem razão menor do que 1. E quando eu somo coisas que estão diminuindo dessa forma, essa soma ela tende a convergir. Porque, por exemplo, existe a PG infinita, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Só que se você vai somando isso até o infinito, é óbvio que isso aqui não vai chegar a nenhum lugar, isso aqui vai tender a infinito. A gente fala, ah tá. Então qual que é a condição para eu ter uma soma de PG infinita? Para eu ter uma soma de PG infinita, o que tem que acontecer? Eu tenho que, primeiro, ter a razão menor do que 1, beleza? E outra coisa que vai acontecer, o meu n ele vai tender a infinito. Então vamos jogar nessa expressão aqui, o q sendo um cara menor do que 1 e o n tendendo a infinito. Olha só o que vai acontecer com essa expressão. Vou copiar ela aqui, ó. Vamos discutir. O que vai acontecer com essa expressão? Pô, o q elevado a n vai tender a 0. Ué, Lucas, por quê? Porque, cara, o q é um número menor do que 1. E eu estou elevando isso a n. Então, por exemplo, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a infinito. Cara, 1 sobre 2 elevado a infinito é 1 sobre 2 elevado a infinito. Ou seja, é um número dividido por uma coisa que está aumentando indefinidamente. Então, isso daqui se aproxima de quanto? De 0. Tá. Então, isso daqui ó, vai para 0. Beleza. E aí? E aí que agora sobrou um menos A1 aqui, dividido por Q menos 1. Só que assim, eu posso jogar esse menos e trocar o sinal desses dois carinhas. Ou seja, isso daqui vai ficar A1 e multiplica 1 menos Q, que é exatamente a fórmula de uma soma de PG infinita. Beleza? Então tem como você trabalhar com as duas. O que vai ser importante para a gente? Essa daqui. Porque essa PG aqui ela é finita. O último termo dessa PG é o x elevado a 2n menos 2. Ah, tá, verdade. Então, mesmo que seja uma PG grande, é uma PG finita. Tá bom. E, lembrando, na PG finita, a gente não tem essa parada de, a razão precisa ser menor do que 1. Não. A razão aqui ela pode ser maior do que 1, beleza? Naquele momento que eu demonstrei ali, eu não supus nada, só fui. Então, beleza. Como é que vai ficar a soma desse polinômio? Cara, vamos substituir aqui na fórmula, né? A soma desse polinômio é simplesmente Pn de x, né? Então tá, Pn de x, melhor, a soma dessa PG, né? A soma dessa PG é o próprio Pn de x, que é igual a esse cara aqui, beleza? Quem que é o A1? O A1 é 1. Beleza. Quem que é a razão dessa PG que a gente comentou? É x ao quadrado. E agora que entra uma parte interessante. Quantos termos tem nessa PG? Cara, não vai se confundir e dizer que tem n menos 1 termos, não. Ah, Lucas, mas o somatório está aqui de k igual a 0 para n menos 1. Sim, de 0 até n menos 1, eu tenho quantos termos? Eu tenho n termos. Ó, do n até o n menos 1, eu tenho n termos. Beleza? Então eu tenho n termos aqui. N termos. Show? Maneiro. Menos 1. E tudo isso daqui dividido por Q menos 1. Show. Ou melhor, Q é x ao quadrado menos 1. Só que eu não estou interessado em saber a expressão para essa soma. Eu quero saber, na verdade, quanto que essa soma é 0. Porque quando essa soma for igual a 0, o meu polinômio ele vai ser 0. Olha que maneiro. Então, cara, eu estou interessado, na verdade, em saber quando que isso daqui é 0. Quando que isso daqui vai ser 0? Vamos discutir isso aqui embaixo. Quando que isso daqui vai ser 0? Cara, eu posso, por exemplo, multiplicar ambos os lados por x ao quadrado menos 1. Né? E assim, eu tenho que ainda garantir que x ao quadrado menos 1 igual a 0 não seja uma raiz do meu polinômio, até porque não pode. Então você pode até escrever aqui uma condição de existência. Cara, a condição de existência é que x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de 0. Ou seja, x ao quadrado tem que ser diferente de mais ou menos 1. X tem que ser diferente de mais ou menos 1, beleza? Tá. Essa é uma condição real que o problema não pode ter, beleza? Então, x mais ou menos 1, esquece. Tá bom. E agora, cara? Pô, agora eu vou trabalhar com esse cara aqui em cima. Pô, aqui eu tenho uma potência de potência. Só multiplico. Ou seja, eu vou ter que x elevado a 2n menos 1 é igual a 0. Pô, isso aqui a gente está mais do que careca de resolver. Né?
quais que são as raízes 2 enésima de 1. Pô, mole. A raiz 2 enésima de 1, ou seja, x é igual a 2n, x é igual a raiz de 2n, beleza? E lembrando, né? X elevado a 2n vai ter aqui mais ou menos, porque é uma raiz de índice par, mas o que está importando aqui para a gente é, na verdade, saber quais que são as raízes 2 enésimas de 1, beleza? E isso inclui as soluções reais e as soluções não reais, tranquilo? E como é que eu vou fazer essa raiz enésima de 2, raiz 2 enésima de 1? Eu vou utilizar a segunda lei de De Moivre, beleza? Que fala sobre a potenciação de complexos. Show de bola. Então, vou jogar ela aqui para a gente e a gente vai copiar na caruda aqui, né, o que De Moivre já fez e o que a gente demonstrou também, entendeu como é que essa fórmula é feita. Beleza? Então, eu quero a raiz 2 enésima de 1. Então, o que eu tenho que fazer, cara? Eu tenho que escrever 1 na sua forma complexa. Cara, como é que é o 1 na forma complexa? O 1 na forma complexa ele tem um módulo de 1 e ele tem um argumento de quanto? De 0. Já vou lembrar para vocês o porquê disso, mas é bem simples, tá? Pensa aqui comigo. Pensa no plano complexo. Plano complexo. O que é o 1? Cara, o 1 é um número que está aqui, ó, a uma distância no eixo real. Qual que é a distância de 1 até a origem? É uma unidade. Ah, tá. Então o módulo desse cara aqui, é igual a 1. Beleza. E o argumento? Cara, o argumento é o ângulo que eu preciso gerar para eu chegar até o carinha que me interessa. Pô, eu preciso gerar algum ângulo aqui? Não. Né? Então, simplesmente esse ângulo aqui vale quanto? Vale 0. Beleza? Fechou? Vale. Tá. Então, agora, escrevendo na sua forma complexa, eu sei que o módulo desse cara é 1, então eu teria que ter a raiz 2 enésima desse cara. Então, todo cara aqui, ó, eu teria que jogar um 2n. Beleza? Ah, pô, a raiz 2 enésima de 1 é simplesmente 1. Show. Vezes o cosseno de θ. Quanto que vale θ? 0. Então, vai dar 2κπ sobre 2n mais i vezes o seno de θ mais... Opa, θ vale 0, né? Então, 2kπ sobre 2n. Show? E aqui fecha. Cara, posso dar uma simplificada, né? Por exemplo, esse 2 aqui morre com esse 2, esse 2 morre com esse 2. Só que se você for olhar as alternativas elas não têm essa forma aqui trigonométrica. Elas estão na forma de Euler, na identidade de Euler. Ah, tá. Então, cara, eu só vou ter que escrever o cosseno de κπ sobre n mais i vezes o seno de κπ sobre n. Em qual forma? Na forma de Euler. Isso aqui é e elevado a i vezes o θ. Em que o θ é o argumento. Ah, tá. Então é esse cara aqui. Quer dizer, não é um argumento, né? É esse cara aqui que está dentro do cosseno. O argumento é o θ do número complexo. Tá. Então, beleza. Então, é e elevado a i vezes κπ sobre n. E quem que pode ser o k aqui, cara? Pô, essa é uma discussão interessante. Quem que pode ser o k aqui? Cara, se o k for 1, por exemplo, o k pode ser 1? Pode. Né? É como se eu tivesse dividido aquela circunferência em várias partes n iguais, né? Então eu teria aqui n divisões angulares certinhas. Só que a gente sabe que, pô, se a gente começasse a escolher certos valores de k, eu ia começar a repetir esse cara. Então, por exemplo, se eu chego aqui e falo, o k ele tem que ir de 0 a 2n sobre 2, não vai dar, né? Porque se o k ele for de 0 até 2n sobre 2, todas as raízes depois de k igual a n menos 1, elas vão começar a ser repetitivas. É aquilo que a gente chegou, né? Por exemplo, se tu tem x ao cubo menos 1 igual a 0. A gente sabe que as raízes desse cara, elas estão dispostas aqui nessa circunferência. De que forma? Eu tenho raízes que elas são deslocadas de quanto? De 120 graus. Ah, tá. Então eu tenho uma raiz aqui, porque 1 é raiz, beleza. Aí depois eu tenho uma raiz 120 graus de distância, mais ou menos aqui. Beleza. E depois mais outra a 120 graus de distância aqui. Beleza, a gente até discutiu isso. Então, pô, você faria que acharia o Z1, aí você acharia o Z2 aqui, o Z3. Aí se você joga o próximo valor de K, você ia achar o Z4. Só que o Z4 ele ia coincidir com o Z1. Então, assim, o K, beleza, ele pode pertencer aos números inteiros? Pode. Só que ele não pode ser qualquer valor, porque se ele for qualquer valor, às vezes eu vou achar raízes repetidas. Então, quais são os valores de K aqui? Cara, o K, ele pertence ao intervalo
de 1, podendo ser 1, beleza? Até o intervalo n-1. Ele pode ser qualquer número nesse intervalo aqui. E aí eu vou estar achando realmente as raízes. Fechou?